Alves e todas as quartas-feiras estaremos juntos no Correio Urbano. O programa é exibido pela RCTV no portal correio.com.br/RCTV, que tem como proposta discutir os assuntos da cidade. Boa noite, eu sou José Carlos dos Anjos e hoje no programa de estreia vamos falar sobre a Festa das Neves, que este ano traz mudanças nos locais de instalação de brinquedos, de parques e barracas de comida. Mas não ficaremos só nesse ponto, vamos falar também sobre a viabilidade do evento diante do crescimento da cidade, a parte profana se sobrepondo à religiosa, mas também vamos abordar um problema que é comum à cidade, a questão da poluição sonora. Para começar a conversa de hoje, os nossos convidados são Michel Araújo Pinheiro, chefe de áreas públicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e Alisson Cavalcante, chefe da Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vamos começar a nossa conversa. Michel, pelo crescimento da cidade, os inconvenientes que a Festa das Neves acaba causando no trânsito, no transporte, para pedestres, você acredita que esse formato da festa ainda é viável? Sim, eu acho que com algumas adequações, né, com alguns ajustes, né, e com bom planejamento a gente consegue fazer a festa tradicionalmente onde ela deve acontecer, que é no centro da cidade. A Prefeitura já chegou a pensar em alguma mudança para esse formato? Nesses 2 últimos anos que eu estou à frente da festa, não. Não tivemos nenhum pensamento nesse sentido de levar a festa para outro lugar. Por conta da questão da tradição mesmo, né? De estar ligado ali à catedral, onde realmente acontece toda a festa religiosa. Então... existem também alguns questionamentos a respeito da parte profana da Festa das Neves, está se sobrepondo à parte religiosa. Talvez até justamente por essa proximidade com aquela região da cidade, uma região de igrejas, de monumentos históricos. Qual o posicionamento, o que é que você pensa disso? Não, com relação a isso, a gente acha que a festa ela é complemento, né? No caso, a parte profana e a parte religiosa, elas se complementam. É uma tradição, como já falei, e a gente tem tentado, ao longo desses anos, manter a tradição de que a festa tenha as duas vertentes. Michel, as dificuldades para se equacionar esse problema, tem a questão da tradição. A festa está localizada numa área de patrimônio histórico, tem que ter muito cuidado. E tem a questão da religiosidade, né? Nós estamos lá, a igreja matriz, que a ocupação em si de parques, de pessoas, a questão da poluição, a sujeira, o barulho em si. Como é que vocês equacionam em relação a isso? A discussão que a Prefeitura tem, pelo menos nos 5 ou mais, eu acredito que até mais do que isso, nos 10 anos, nos últimos 10 anos, a necessidade de se retirar do local. Você acha que é viável isso? Olha só, ao longo desse tempo a gente tem feito alguns ajustes, né? A festa saiu, inclusive, antigamente era na General Osório, né, em frente realmente à matriz, e aí já veio para Visconde de Pelotas, onde a gente instala hoje a maioria das barracas de alimentação. Os parques também tiveram algum movimento. Tem se feito alguns ajustes, e com esses últimos ajustes que foram feitos ao longo desses últimos anos, a gente ainda acha que ali o centro atende a festa. Por ser, inclusive, uma questão da mobilidade, das pessoas chegarem mais facilmente ao centro, né? É uma festa que reúne a família, então, geralmente se vai à festa com toda a família, e a gente sabe que, principalmente, quem vem de bairros mais distantes, né, eles precisam dessa locomoção facilitada, e a festa sendo no centro ajuda. Entendo. Ainda tem essa característica da festa ser familiar? Tem sim. A festa ainda é uma festa de família, é uma festa de tradição. A gente ainda vê muitos pais, mães com os filhos, levando para os parques, para as barracas de maçã do amor. Então ainda é uma festa muito tradicional. Nesse caso aí da relação da Prefeitura com a igreja, como é que tem sido essa conversa para, por exemplo, essa nova edição? A gente nota que pelo que está sendo discutido, inclusive pelo Ministério Público, TAC, tem uma preocupação muito grande para acertar essa... Como é que tem sido a conversa com a igreja, que tem sido um ente que tem uma certa resistência por causa da parte profana da festa? A gente teve algumas conversas ao longo desses anos, né? A igreja tem sempre participado das reuniões com o Ministério Público, né? Onde a gente, na verdade, reúne não só a Arquidiocese, mas a Prefeitura e outros órgãos, os órgãos de segurança, né? Questão do bombeiro, polícia militar, para que a festa saia da melhor maneira possível. A igreja
da Arquidiocese da Paraíba está passando por mudanças, então a gente ainda não teve o primeiro contato no que diz respeito com o novo bispo. Né? Até o ano passado a gente tratava com as pessoas responsáveis pela Arquidiocese que eram representadas no Ministério Público. E tinha alguns ajustes, sim, que eram exigidos e que a gente tinha atendido. Esse ano permaneceu alguns desses ajustes e outros a gente está tentando ainda conversar. Voltando ao que Zé Carlos falou, foi assinado um termo de ajustamento de conduta, não só com a prefeitura, mas sim, com vários órgãos. E a gente tem uma arte que a gente fez aí, né? Pode colocar. Ó, dá para ver ali o local onde vão ficar os parques, brinquedos infláveis. E teve umas mudanças, principalmente naquela região que pega ali a Praça Dom Eurico, não é isso? Me corrija. A Praça Dom Adalto, que é a Praça do desculpa. Bispo. Né? Lá a gente não vai poder ter nada que a gente possa dizer de grande altura para não encobrir o patrimônio histórico que tem ali. Então, os infláveis que eram ali, né, já foram ali durante o tempo. Isso vai ser preservado, né? E isso foi uma exigência que foi discutida no TAC, que era importante se preservar. E aí a gente deslocou esses infláveis, né, para a Rua Dom Eurico, né, que é aquele caminho que vai ali para o Museu São Francisco. Então eles vão se instalar ali naquela rua, né, para deixar a praça completamente livre, né, enfim, para que não seja comprometido esse visual do patrimônio histórico ali. Outra coisa que a gente fazia antes, tinha muito reclamação principalmente do pessoal ali da igreja e tudo, foi tema antes do bispo anterior, do arcebispo anterior, de depredação, como você falou, do patrimônio da igreja, e pessoas usavam aquela área como banheiro e tudo. Isso também vai evitar esse tipo de coisa? A ideia também a distribuição dos banheiros, a gente tentou distanciar desse patrimônio histórico, né? Mas aí também passa não só por uma questão da organização da festa, também passa por uma questão de educação, né? As pessoas também têm uma questão educativa que tem que ser feita e que, às vezes, um canto mais sombrio ou escuro acaba servindo como banheiro. Justamente pegando por esse ponto aí, claro que é necessário haver, as pessoas têm que ter educação, mas a gente sabe pela experiência que se tem ao longo da festa, né, a festa centenária, que as pessoas usam mesmo recantos mais escuros, né, recantos mais isolados para fazer xixi. Isso. Né? Isso é na calçada da pessoa que mora lá, na loja, na própria igreja matriz, que é um dos pontos de reclamação dos religiosos em relação a isso. Aí eu pergunto, como é que vai ser a fiscalização dessa coisa? Embora haja, como você falou, a bateria de banheiros públicos. Como é que vai se fiscalizar para evitar que as pessoas... Diretamente, né, coibir essa atitude, a gente não tem como, porque não é competência da SEDURB fazer isso. Né? O que a gente tentou fazer foi distanciar, né? A Enlu isso também foi acordado o ano passado, esse ano também a mesma coisa. A Enlu faz toda a lavagem daquele ambiente para que o mau cheiro não perdure, enfim, para que a gente tente preservar da melhor maneira possível, mas não seria competência da SEDURB coibir esse tipo de atitude. Vocês estão contando com quem para fazer isso? Olha só, normalmente quem tem feito esse tipo de abordagem é a Polícia Militar, né? Evitando até inclusive que essas saídas para cantos mais sombrios sirvam para momentos de assalto. Né? Verdade. E já existe um contato, eu digo assim, porque o evento é mais coordenado pela prefeitura, tem toda essa estrutura. Na segunda-feira, né, na audiência, estavam todos os órgãos responsáveis por todas as áreas da festa. A Polícia Militar se fazia presente, assim também como o Corpo de Bombeiro. Então, além disso, a SEDURB vai reforçar isso com ofícios, né, pedindo, né, dando alguns direcionamentos do que seria necessário para nos dar esse apoio. Eu queria fazer uma pergunta para a Alisson, está caladinha aqui, vamos falar, Alisson. Me diz uma coisa, a SEMAN participou desse TAC, desse ajustamento de conduta? Como foi isso? A SEMAN foi convidada, participa sempre das reuniões que tem em chamamento pelo Ministério Público e sempre dispõe das equipes de fiscalização para trabalhar de forma bem intensiva, tentando coibir os excessos, né, que a população provoca nesses eventos tradicionais. Me diga uma coisa, quantas equipes ou uma equipe só vai estar na festa toda? Como é que vai ser? Diariamente nós temos 2 equipes. Mas para esse período nós vamos direcionar 3 e vamos tentar ver se, pelo menos a ideia inicial eram 3,
e de repente vamos tentar ver se conseguimos 4 equipes para fechar todo o perímetro da área que vocês bem perceberam que é um pouco grande, para coibir os excessos. Eles vão ficar circulando ou vão ter pontos fixos? Sim, circulando, mas tipo, sempre naquela área, né, naquele perímetro, para tentar coibir os excessos. Falando em excesso, isso me faz voltar para a educação. Um dos pontos que tinha lá no TAC, quanto aos ambulantes, a instalação das barracas, é um distanciamento das paredes, dos muros. A gente vai garantir, né? 2 metros de distância. Na verdade, as barracas elas vão ser montadas na área onde hoje se encontra a Zona Azul. Né? Então, o começo da barraca ela vai estar alinhada com o meio-fio. Nenhuma barraca vai estar em cima da calçada. Né? A gente vai garantir que o passeio continue livre, porque afinal de contas, apesar da festa estar acontecendo, o pedestre caminha ao longo do dia e a festa é mais do fim da tarde para o começo da noite. Então a gente vai garantir os passeios livres. Já se tem ideia de quantos equipamentos vão estar na área? Em relação a tudo, nós temos, no que diz respeito a ambulantes, 200 cadastrados. 200 cadastrados. E isso aí vai se dividir em torno de 60 barracas, né? Mas aí você vai ter pipoqueiros, você vai ter isopor, né, que é o que vende água, refrigerante, cerveja. Você vai ter pessoas que vendem brinquedo naqueles carrinhos de tripé. Então, as torres de bola, as famosas torres de bola, que é também tradição da Festa das Neves, aquelas bolas infláveis grandes. Então, esses 200 são divididos em todas essas atividades. Esses são os comerciantes. Isso, são os comerciantes. No que questão... diz respeito aos parques, a gente deve ter em torno de 7 a 8. Né? A gente esse ano teve uma inovação que a gente recebeu alguns pedidos de pessoas físicas. Mas a Festa das Neves ela só abrange parques com CNPJ, empresas formadas. Entendo. Então, a gente trabalha com... São todas daqui, essas empresas? A maioria. A prioridade é sempre que seja daqui, assim também como é com os ambulantes. A gente tem uma prioridade, não é fechado para outras cidades, mas a prioridade é a pessoa local, de João Pessoa. Né? Isso. Fazer o dinheiro circular fomentar aqui. a economia local. Teve uma inscrição, né? Para se inscrever, o que era necessário? A gente fez inscrição a semana passada, né? Quarta, quinta e sexta. E era necessário apresentar RG e CPF, né, o comprovante de residência. A gente tem o cadastro antecipado de todas as pessoas que trabalham com a festa, então a gente já sabe mais ou menos quem é que está todo ano na festa. Então a gente fez essa inscrição, fizemos até um pouco mais de 200, mas depois fizemos o filtro, porque sempre passa uma ou outra, né, que a gente consegue encaixar, vamos dizer assim, uma pessoa que veio pela primeira vez, e a gente sempre acaba encaixando. Em relação a regras que estão estabelecidas para hoje, elas mudam muito em relação ao ano passado, por exemplo? Não, com relação ao ano passado não. No que diz respeito aos ambulantes, a gente tem exigência da energia, né? Cada um tem que ser sua energia individualizada. A gente tem exigência do extintor para cada 2 barracas, isso é uma norma do bombeiro, né? Que sejam sempre lâmpadas frias, né, não para evitar incêndio, focos de incêndio. No que diz respeito aos parques, o bombeiro faz uma vistoria no dia anterior ao início das atividades. Então ele só pode funcionar com essa vistoria do bombeiro. Então tem sido fácil, vamos dizer assim, para os comerciantes assimilarem isso. Eles já vêm de anos anteriores. Como são os mesmos, né, praticamente são os mesmos, então eles já estão habituados quais são as exigências da SEDURB e as exigências dos outros órgãos também. É feito algum treinamento para eles, tanto por parte da SEDURB, quanto também por parte da SEMAN, quanto às orientações assim, a SEDURB do que pode e o que não pode, das regras que tem que seguir, e a SEMAN talvez de ver um som mais alto, alguma coisa assim. Às vezes tem barraquinha que bota um rádiozinho, que faz aumentar os decibéis e termina contribuindo com o parque e ultrapassando. Existe isso ou não? Bom, a parte da logística de cada barraca daquela, a SEDURB tem o conhecimento e faz as orientações que são necessárias para que aquela venda daquele produto se dê da melhor forma possível. Quando acontece a utilização de som, aí a SEMAN entra deixando o som mais adequado possível para o horário e para o local. Então, sempre dando orientações. Aí, em casos em que houver o excesso e que não houver, vamos dizer, a colaboração daquele responsável pelo local, a gente entra em contato com o pessoal da SEDURB e toma a atitude mais
enérgica, vamos dizer assim, para tentar sanar o problema. No que diz respeito à SEDURB, a gente tem uma reunião com eles antes da festa, né? Então, sempre antes da festa, em torno de uma semana antes, a gente tem uma reunião. Nessa reunião a gente define onde cada um vai armar o seu equipamento, né? E lá também a gente aproveita para dar todas as orientações. Além dessa reunião, no dia da montagem das barracas, no dia da montagem dos parques, a gente acompanha isso, né, com uma equipe lá. E além disso, desse acompanhamento, no primeiro dia da festa, a gente passa verificando se realmente está tudo de acordo com aquilo que a gente combinou, né, com aquilo que as normas de segurança prevê. Você falou em normas de segurança e, assim, eu vou para a festa, vou levar meu filho, vai meu marido, tudo. Eu chego lá e vejo alguma coisa que não é correta. Isso quanto a SEDURB e isso quanto a SEMAN. Como é que eu posso fazer para denunciar ou pedir que vocês vão até lá, dêem uma olhada para ver se aquilo é correto ou não? No que diz respeito à SEDURB, a gente vai estar lá com a equipe em torno de 50 homens espalhados, né, por toda a festa. E qualquer um deles, no caso, eles têm chefes de equipe, né, tem coordenadores de equipe. E pode se direcionar a qualquer uma dessas equipes, informar o que está vendo de errado, o que precisa ser corrigido, e o coordenador vai tomar as providências nesse sentido também. Eu queria voltar, vocês, né, no caso, desculpa. Isso. Funciona mais ou menos como o Michel falou. O cidadão chega, tenta identificar alguém, ou seja da SEDURB, ou seja da SEMAN, um agente, no caso o fiscal ou um agente de controle urbano, expõe o problema e o agente que tiver na hora vai lá para tentar solucionar. Certo. Via de regra funciona dessa forma, é simples até. Eu queria voltar de novo para aquele nosso croquis, né? A gente fez a artezinha que a gente fez da distribuição dos brinquedos, do parque. Da área lá da festa. E queria que você explicasse um pouco mais ali. Fora que você falou ali da retirada dos brinquedos mais pesados, teve outra mudança ou alguma coisa que você queria chamar mais atenção? Na Visconde de Pelotas, né, que é a principal distribuição das barracas, o ano passado nós tivemos um problema, inclusive, no primeiro quarteirão, que vai ali do Casarão dos Azulejos até a antiga Boate Vogue. Né? E esse ano a gente tentou corrigir esse problema, nós reduzimos a quantidade de barracas ali. Né? Só vão ser permitidos 6 equipamentos. O problema lá ano passado foi em relação a quê? Foi, na verdade, a gente estabeleceu no TAC que não seria armada nenhuma lá e houve uma invasão de espaço. Né? E a prefeitura teve que tomar algumas medidas, enfim, isso gerou algum conflito. Mas aí esse ano a gente conseguiu negociar na construção do TAC que se colocasse pelo menos algumas lá, né? Porque aí o grande problema de barracas ali naquela região é também a visibilidade dos prédios históricos, né? O lado esquerdo, não vamos dizer assim, né? O lado de frente à praça, ele também é de casarões históricos, né? O Casarão 34, o antigo Boate Vogue, o Casarão dos Azulejos, tudo ali. Então, se você bota muitos equipamentos ali, você encobre essa visão. É verdade. Então, vão ser 6 só, e aí a gente retirou, eram 14 o ano passado, a gente retirou esse excesso para a continuação da Visconde de Pelotas. Michel, eu vou te interromper um pouquinho, que a gente vai para o nosso primeiro intervalo, certo? E a gente retoma novamente com nossa distribuição aí das barracas, para que você possa explicar melhor para quem vai aproveitar a Festa das Neves e quer conhecer como é que vai ser essa distribuição e ficar sabendo mais sobre o assunto. A gente volta já com o Correio Urbano, tá? Olá, voltamos com o Correio Urbano, discutindo a Festa das Neves com os nossos convidados, Michel de Araújo Pinheiro, chefe de áreas públicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e Alisson Cavalcante, que é chefe da Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A gente volta com o Michel, que encerrou o bloco anterior, fazendo explicações a respeito da ocupação lá na área do centro. Isso, como eu estava dizendo, a gente teve alguma mudança naquele primeiro quarteirão, né, onde tem alguns prédios históricos. E ali a gente reduziu o número de barracas, né? Eram 14, esse ano vão ser 6. Esse excedente de 8 a gente vai distribuir ao longo da Visconde de Pelotas. Então, a gente deve distribuir barracas até a altura da Barão do Abiaí, ali no antigo Cine Municipal. Né? Isso no que diz respeito às barracas de comida. Entendo. Né? Ao longo da Conselheiro Henrique, que é aquela rua que vem da Catedral e chega à Praça do Bispo, na Praça Dom Adalto, a gente deve ter ali os jogos, pescaria, a parte de tiro ao alvo, então a gente deve distribuir ali. Como eu já disse, na Dom Eurico, os brinquedos infláveis,
E ao longo da Odom Bezerra e da Pedro I, a parte de parques mecânicos mesmo, a parte mais pesada. Entendi. E em relação à questão do visual das barracas, elas serão padronizadas, seguem algum tipo de diferencial entre barraca de comida, barraca de jogos? Existe algum diferencial nisso? Normalmente essa estrutura ela é de cada barraqueiro, né? Mas existe um padrão mínimo que é as barracas de comida, elas são geralmente tendas, né, com uma estrutura de balcão, e as barracas de jogos são ainda naquele material metálico, então toda construída de madeira com material metálico. Essa é a diferença mais gritante assim, entre um e outro. Um aspecto importante é quando se fala das barracas, de distribuição da barraca de comida, e que vai ter barraca de comida num evento desse, a céu aberto, passa um bom tempo. Como é que é feita a seleção do profissional que vai trabalhar com essa barraca de comida? Vocês vão fazer, o sorteio, se não me engano, amanhã, não é isso? Isso. Mas eu me reporto à questão da seleção de pessoas. Pessoas que saibam lidar com... No que diz respeito à CEDURB, ela faz só um cadastramento desses comerciantes, né? E a vigilância sanitária que tem essa situação de coibir ou verificar, né, o trato com os alimentos e aquilo que é a característica mais, no caso, da vigilância sanitária. Mas aí vocês estão... Isso, aí normalmente a gente manda ofício e pede que seja vistoriado todos esses equipamentos, né? Além do ofício da CEDURB, normalmente a vigilância já faz esse tipo de verificação e vistoria, né? Mas para reforçar, a CEDURB sempre encaminha ofício para lá. Alisson, você participou da reunião, claro, né? Existe hora para começar e terminar a festa. Como é que foi decidido isso? Bom, não foi exatamente eu quem participou, foi o meu diretor, e então, como passamos hoje o dia meio fora, eu não consegui ter esse contato. Mas o Michel... Mas eu posso ajudar nesse sentido. Sabe a gente tem o horário de início, está previsto para 17h30, né? E ela vai se estender até meia-noite com 1 hora de tolerância no que diz respeito aos equipamentos, né? Que aí também tem a questão de desligar tudo, então guardar as coisas, mas o prazo final mesmo é meia-noite. No período de funcionamento da festa, algumas vias, obviamente, né, elas estarão interditadas para o... Serão prejudicadas no que diz respeito ao trânsito, né? O que ficou alinhado com a CEMOB é que vai se interromper o trânsito entre 17h30 e 18 horas. No que diz respeito à Visconde de Pelotas, que é a principal avenida da festa, né? E aí isso já vai interromper o fluxo para Odom Bezerra, né? Que é a rua que vem do Shopping Tambiá, assim como também a Dom Pedro I, que é a que passa pelo outro lado. Então a gente acredita que às 18 horas o trânsito no entorno da festa vai estar todo trancado. Todo trancado. Isso. Quer dizer, e a gente vê que esse ano um protagonismo maior da Visconde de Pelotas. Sim. Né? Em relação às outras. Quer dizer, ali vai centrar a maior parte da atividade da festa. É porque na Visconde é onde geralmente se tem toda a bateria de comida, né, onde tem as mesas, cadeiras, onde você se senta para fazer um lanche, então a visibilidade e a quantidade de pessoas que circulam ali é bem maior. O que ficou alinhado com a CEMOB em relação ao aviso, à prestação de serviço aos motoristas, diariamente, né? Vai haver essa orientação lá nas áreas? Na reunião do TAC, a CEMOB se comprometeu a ter agentes de trânsito ao longo do dia, né? Principalmente porque a gente vai precisar, por exemplo, na sexta-feira, que é o dia 28, é o dia da montagem dos equipamentos. Então a CEMOB vai fazer toda a interdição das vagas de estacionamento, já para ir ficando livre, para quando as barracas chegarem à noite, não ter carro no lugar, né? E depois, nos dias da festa, ao longo do dia, ao longo da tarde, já vai ter agentes da CEMOB, e às 5h30, de 17h30 até as 18 horas, o fechamento gradativamente do trânsito. Eu queria voltar para a Alisson para fazer um pouquinho de barulho com você, já que está lidando com a semana. Alisson, me diga uma coisa, naquela região ali aumentam as reclamações de poluição sonora, de barulho, nessa época com a festa das Neves? Não exatamente, existe um aumento por conta disso. É uma festa já tradicional, já está bem consolidada no calendário festivo da cidade, e geralmente quem está daquela área já está bem condicionado aqui nesse período, sempre vai ter o evento, e o pessoal geralmente não se queixa tanto de problemas de som naquela área não.
um ponto ou outro, às vezes, quando alguém pega e comete o excesso de chegar de carro, abre a mala e solta o som para ficar curtindo ali. Aí quando a coisa está muito em excesso mesmo, nós recebemos alguma denúncia do caso, aí vamos até o local e atuamos para tentar sanar o mais rápido possível. Você falou em paredão. A minha dúvida é parque de diversão, é som de carro, as pessoas gritando. O que é que faz mais barulho na Festa das Neves? O que faz mais barulho... Não vale dizer que é o grito do pessoal com medo da monga, não, viu? Não diga isso, não. Não. Isso aí, como todo mundo... É muito comum, né? A coisa da diversão mudar o foco do que realmente é o problema. Mas tudo é somado. O som do parque, o som das pessoas falando, o som de um equipamento sonoro do próprio parque até, ou de um carro de som que está passando, ou um carro de alguém que está parado ali enquanto o dono está bebendo, ou a turma está bebendo. Uma coisa vai somando a outra e de repente começa aquele caos, né? O excesso é quando você começa a perceber que você tem que gritar para que o outro tão próximo escute. Então aquilo ali causa um problema generalizado. Então fica complicado para o agente chegar lá na hora e dizer assim, desliga o som só desse carro aqui. Mas como se ainda tem o som do parque, tem ali o som das pessoas gritando, falando. Aglomerado. Aglomerado já. Exato. O melhor caminho sempre é a pessoa usar do bom senso, né? Música demais é demais, né? Como propriamente já se fala. Mas sempre os agentes agem de forma a orientar. E chegando de forma legal, conversando, dizendo, pessoal, está um pouquinho em excesso, vamos baixar um pouquinho aí, vamos tentar deixar quem está de fora, às vezes, da festa, descansar um pouquinho, não está afim de tanto barulho, vamos sempre conversando de forma amigável. Aí, se houver algum tipo de, vamos dizer, embate, aí é que a gente pede auxílio ao agente que estiver mais próximo para ajudar. É isso mesmo que eu queria falar com você. A equipe vai só? A equipe é composta de quantas pessoas? Você falou. A equipe são 2 fiscais. Certo. A previsão é de que fiquem 4 equipes circundando o perímetro inteiro da festa. Sempre temos uma boa ligação com o grupo de ação ambiental da Guarda Municipal. Era isso que eu queria perguntar, né? Vocês vão acompanhar de alguém, justamente para evitar que essas pessoas... Confronto Confronto sempre tem, sempre tem. Quando não o pessoal da Guarda... quando o pessoal da Guarda não está lá para nos dar o auxílio, que geralmente eles sempre estão, nós sempre pedimos ajuda também à Polícia Militar, que também prontamente está ali para ajudar. E também os nossos amigos, os agentes de controle urbano, também estão ali para... Todo mundo se ajuda no final das contas, cada um dentro da sua especificidade, né? Então sempre soma para que você com seu marido e seu filho curtam a festa da melhor forma possível, que a ideia é essa. Certo. A tradição é essa, né, da festa. Eu toquei no assunto agora, que eu vou voltar para Michel. Michel, a monga está garantida? A monga está garantida. O parque que traz a monga já se inscreveu, né? É um desses 7 parques que vai estar na festa. É um parque tradicional, né? Ele está todos os anos. E vamos ver se eles já estão fazendo a seleção, né? Porque todos os anos eles fazem uma seleção da monga. Programação artística ainda não foi definida? Né? Não, ainda não. A gente tem definido só uma ampliação dos dias da festa em relação ao ano passado. Né? O ano passado a gente teve a festa de 1 a 5. Interessante a né? informação. Que foi, no caso... A gente achou que teve uma perda, porque o ano passado a festa foi de uma segunda a uma sexta-feira. Não teve nenhum fim de semana a festa. Exatamente. E aí esse ano a gente conseguiu, né, na propositura do TAC, a gente conseguiu 2 fins de semana. Então a festa começa dia 29. Dia 29. Dia 29 e vai até o dia 6. Né? São 2 fins de semana. Um final de semana sábado até o outro domingo. Mas aí vocês não sabem ainda se a programação artística está definida, mas
vocês são da prefeitura, eu tenho ouvido falar alguma coisa lá dentro. Não O que a gente, o que eu tenho como informação é que haverá show, mas só no dia 5. Entendi. Né? No dia 5 de agosto, que é o dia do aniversário da cidade. Mas ainda não sei quem é o artista que vai tocar ou que vai abrilhantar nesse. Eu queria voltar aqui para Alisson, em relação também à questão do barulho. A gente sabe que, pela sua explicação, a gente vê como é complicado você administrar isso. Como a gente estava falando, é um aglomerado de pessoas, são parques rodando, crianças, muita gente, som. Mas como é que o morador, ainda existem alguns moradores ali, sim, né? Sim. Na verdade, esses que... Mas na região da Duque de Caxias, muito aquela região ali da Padaria Flor das Neves, indo em direção ao Roja, tem moradores ali. E próximo ali da Catedral também, mais descendo para a parte de baixo, a Osório, ladeira da Borborema, ainda existem algumas ocupações domésticas assim. A gente não pode esquecer de um ponto ali importante, já se falando nessaquela região que pega também, você tem o Tambiá e logo na sequência você tem a Bica, né? Verdade. Sim, tem a Bica que já vem um outro problema que é animal, entendeu? Os animais que ficam lá, né? Mas aí, voltando, como é que aí a gente já prestando serviço para quem mora lá? O morador, como ele deve recorrer para entrar em contato com vocês? Você disse que vai ter uma equipe lá, mas o que é que ele pode identificar como anormal? Porque naturalmente as pessoas se incomodam logo com barulho. Perto de casa não quer barulho e tal. Mas o que é anormal? Porque a pessoa precisa entender que é uma festa. Isso. Tem que ter um certo, né, desprendimento para saber que ali vai ter barulho. Né? Vai ter o barulho, é inevitável. Uma vez no Mas ano, aí, né? que tipo de orientação o cara, né? Bom, como você mesmo disse, quem mora naquela região já sabe, já tem um certo costume com aquilo, né? Lá, né? Os excessos é que é onde pega mesmo a coisa. Fica difícil estabelecer os excessos. Mas para as situações de excesso, o morador tem um serviço que é ofertado à população desde 2002, da criação da SEMAN, que é o Disque Denúncia. Sim. Esse Disque Denúncia funciona de domingo a quinta, de 7 da manhã até as 22 horas. Sexta e sábado, que são os dias mais complicados que o pessoal geralmente estica, quem larga do serviço, esse serviço é ofertado à população das 7 da manhã até as 2 horas da manhã do dia seguinte. E funciona por 2 números, que é o 3218-9208 e o 0800 3281-9208. Pronto. A pessoa liga, não é necessário se identificar. Porém, se a pessoa se identificar dando um nome, um telefone, fica fácil às vezes para que a equipe vá até o local e às vezes não consegue encontrar e liga para a pessoa e diz, olha, nós estamos em tal ponto, como é que a gente faz para chegar? O denunciado não tem nunca acesso a quem fez a denúncia. Entendo. Então, a gente garante essa proteção ao denunciante. Mas é bom que se identifique. Né? Mas também não é imprescindível, não. Entendi. Saindo um pouco assim especificamente de poluição sonora, essas coisas, eu queria voltar para Michel, que o TAC, eu dei uma lida até no texto mesmo, no release que a prefeitura mandou do TAC, e tinha uma coisa lá que eu observei bem. Tinha um ponto, eu até anotei aqui para não me enganar, tem dizendo lá que a SEDURB vai ser responsável por medidas de segurança, como, por exemplo, impedir a entrada de armas no local. Eu fiquei curiosa, é a SEDURB mesmo? Não. Eu acho que teve um engano aí, né? Não, me esclarece isso melhor. É uma função da Polícia Militar, né? Na própria guarda não pode, também tem limitação com relação a isso. O que os agentes da SEDURB vão coibir? Vão coibir o acesso daquele comerciante que vai adentrar a festa sem ter tido cadastro aprovado, né? Então, esse acesso a gente vai tentar coibir, a gente vai fazer o travamento da entrada da festa, os pontos de entrada vão estar com agentes da SEDURB e a gente vai coibir esse acesso de quem não está cadastrado. No que diz respeito à segurança, quem vai fazer isso é a Polícia Militar, a Guarda deve ajudar naquilo que é competência dela também.
Agora nós vamos para mais um intervalo, né? A conversa tá boa e a gente volta daqui a pouco com o Correio Urbano. Lá, voltamos com o último bloco do Correio Urbano, onde estamos discutindo, conversando sobre poluição sonora. Esse bloco nós vamos nos dedicar a esse tema. No âmbito da Festa das Neves e também em relação ao restante da cidade, né? É um problema comum ao restante da cidade. Eu volto aqui com Alisson e pergunto a ele em relação ao controle da poluição sonora no restante da cidade. Como é que é feito isso? Claro, é um trabalho que vem já de longo tempo, é um trabalho comum a vocês. Mas só para entrar em detalhe, como é que é feito isso? Bom, José Carlos, funciona da seguinte forma. Pelo serviço, existem duas formas de atuação da Secretaria de Meio Ambiente na apuração de problemas, principalmente de natureza sonora. Uma é pelo recebimento de denúncias, em que o cidadão vai até a Secretaria, ou vai pessoalmente, ou até faz a ligação ao nosso serviço de denúncia, dando notícia do fato. A equipe vai até o local e para fazer a constatação. Uma vez feita a constatação, o primeiro momento é fazer a notificação do problema, da ciência legal a quem está provocando o problema, de que ele está incorrendo em um excesso. Esse trabalho de fiscalização, ele é dividido com a polícia? Tem algum setor da polícia que faz esse trabalho? A poluição sonora, basicamente só a SEMAN quem lida. Só quando vai, após as 22 horas, após as 2 horas da manhã, é que a polícia ambiental, ou até a polícia militar, de forma geral, também age de forma mais enérgica para resolver o problema. Mas durante o dia é muito comum que a SEMAN atue no problema de poluição sonora. Entendo. Mas cabe à própria SEMAN, ela define multas, ela define valores de multas, a forma de aplicá-las? As multas, elas variam de acordo com a intensidade, com a natureza das medições que são feitas, se é leve, se é médio, se o excesso foi de natureza grave. Então, isso influi no valor da multa que é imputada ao infrator. Mas diz respeito somente a equipamento de som? Vamos dizer que uma briga dentro de uma casa esteja provocando barulho, o vizinho incomodado. Isso não. Poluição sonora é um pouco diferente. Existem alguns mecanismos que diferenciam bem a poluição sonora da perturbação do sossego público. A poluição sonora é uma coisa que você está sujeito com uma certa frequência, com uma certa intensidade, com um determinado horário. Então, tipo, um gerador de um supermercado que está lá tocando ou então funcionando durante muito tempo, mas todo dia, sabe, numa intensidade meio alta. E uma briga de marido e mulher, um cachorro latindo, não chega a ser uma... Isso não implica... porque não é corriqueiro, não tem uma frequência. Mas tem muita gente que briga por causa do cachorro. Já ia dizer, salvo em alguns casos. Isso é verdade. Não é? Cachorro. Tem vizinho que pega pesado com aquelas cachorro. motocas lá que passam fazendo... apitando lá, fazendo ronda noturna, também é um probleminha que nós temos. Isso aí gera problema também, né? Gera. Dentro desse, lá vem o caminho curiosidade, eu quero sempre saber quem é que faz mais zoada. Qual o bairro mais barulhento de João Pessoa? Quem é o campeão da zoada, né? Bom, o campeão, talvez de forma assim mais amplamente discutida, é o de Mangabeira, é o bairro de Mangabeira, porque é o maior bairro que nós temos aqui, é o mais populoso, é o mais densamente
habitado, seguido pelos bairros da praia, sabe? Também que o pessoal, geralmente, quando termina a semana de trabalho, corre para a praia para tentar relaxar um pouco e, às vezes, a noção passa um pouquinho e termina o pessoal entrando nos excessos. E nesses excessos, o caso da violência, se o pessoal já sofreu violência, precisa muito recorrer à ajuda da polícia? Já sofremos muito. Eu, pessoalmente, também já sofri violência quanto às ações que nós empreendemos para tentar fazer valer o direito do cidadão. Mas nos casos em que há o excesso, há essa violência, aí nós vamos sim pedir ajuda à Polícia Militar, via de regra, ou até em situações em que a gente já detecta algum sinal, a gente já pede antecipadamente auxílio da Polícia Militar ou da Guarda Municipal com o Grupo de Ação Ambiental, que nos dá o apoio para dar, vamos dizer assim, tranquilidade para agir em prol da população. Eu notei que o negócio é pesado, Zé Carlos. É pesado. Não é simples, não. Quer dizer que é Mangabeira, pela densidade populacional, pelo o mais fato barulhento. Aí vamos dizer, em segundo lugar, viria a Orla, porque é uma tendência das pessoas irem para lá e se aglomerarem também lá. tem uma quantidade de bares, eu acho. Mas eu noto que aqui no centro, a gente tem um problema muito sério, que é o problema do carro de som. É muita frequência aqui. Nós aqui, por exemplo, famosos na carrinhos redação, de CD. Os carrinhos de CD. Também. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, paredão. Eu pensava que isso é mais coisa do interior. Quando você pega ali a região do interior, que eu digo, né? Interior grande de João Pessoa, Conde, que é praia, essas coisas. A gente tem esse problema também aqui, pelo que você falou, no centro, você falou especificamente na Festa das Neves, mas paredão popularizou de tal maneira que você encontra quase em toda esquina. As pessoas fazem as festas em casa, mas tem paredão. Não exatamente mais aqueles paredões que existiam há um tempo atrás, que o pessoal até às vezes faziam toda a estrutura de som em cima de um reboque, daqueles carrinhos reboque, botava no carro e saía para algum canto e o som era estridente demais. Não mais temos aquelas situações, graças a Deus. Estamos com uma boa relação com a associação de quem tem paredão. Existe uma associação para você ver. Todo mundo organizado. Os paredões têm uma associação? Organizaram. Os proprietários de puseram paredões. Regra? Não, eles têm uma certa regra entre eles. Um código. Meio código de postura. Um código de conduta. Não sei, isso aí eu não sei exatamente. Mas o pessoal foi lá na secretaria, fez o primeiro contato com o nosso secretário, que os acolheu, nos chamou para conversar. Eles manifestaram interesse em encontrar uma área dentro da cidade para que eles pudessem utilizar essa área para os eventos de competição deles, as exposições porque o pessoal é um pouco vaidoso também, que faz aquelas estruturas bonitas. Muita gente investe alto naquilo lá. Isso, investe, é um hobby, às vezes, que eu acho que é até para mostrar, né? Ele não quer verdade para ele. É verdade. Justo. É verdade. Então, foram lá, fizeram os primeiros contatos, estão aí em busca de uma área propícia a isso. Demos as orientações técnicas cabíveis para que eles tivessem a mínima noção de que área, como é que encontrariam uma área boa, tipo distante de casas, de uma zona residencial, de igrejas, de hospitais. E tem essa área aqui? Já foi definido isso? Não ainda, mas por exemplo, João Pessoa tem muito pouca área rural. Aquela área eminentemente, pelo menos afastados, né? São áreas rurais. Mas de repente, foi uma sugestão a eles que eu dei, de que eles procurassem algum sítio, alguma propriedade privada, que daí, uma vez eles achando uma quantidade que a gente pudesse ir até o local para fazer uma análise, e dizer qual é a mais adequada, qual se prestaria para o fim que eles estão querendo. Certo. Então,
pelo menos com com os problemas dos paredões, nós não Estão bem estamos mais... encaminhados, né? Tem uma associação, Isso. já tem uma espécie de código de conduta. Não estamos, posso dizer que não estamos mais padecendo desse problema. Mas fruto são quantos nessa associação? Eu não sei te dizer, eu arrisco até chutar, mas se eu não me engano, da última vez que conversamos lá na semana, que foram pelo menos umas 2, que eu me recorde, estava na casa dos 100 e alguma coisa. Nossa, é muita gente. Associados, sim. Tem muita gente que gosta gente de som. de todas as classes sociais nesse... Sim, indiscriminadamente. Então quer dizer que paredões tem propriedade da praia à periferia? Tem sim. Tem proprietários onde você imaginar. Particularmente, o som para mim, eu gosto de escutar o meu som com o meu fonezinho de ouvido lá, quieto. Eu gosto de som alto, mas eu entendendo e também tentando dar o exemplo, verdade, né? não poderia ter um paredão dentro da minha casa para perturbar os vizinhos e eu mesmo receber denúncia disso. Mas o pessoal está bem mais consciente, fruto de um trabalho incessante desde o tempo da Socorro Menezes, que trabalhou um tempão à frente lá na fiscalização, e hoje a população pode dizer que colhe os frutos de um trabalho que foi bem complicado, muitas vezes com conflitos bem intensos, a ponto de tiros na casa da... Nossa. Já foi bem complicado. Bacana Com certeza. Bem, assim, eu acho que o assunto, se a gente fosse continuar aqui dentro do paredão, dentro de Festa das Neves... Tinha mais para outro programa, outro programa. Seriam outros. Quem está assistindo a gente já sentiu que tem mais pano para a manga, mas infelizmente... tá chegando... O tempo está acabando e foi muito bom a conversa, ótimo. né? Foi ótimo, acho que esclarecedora. E a gente chegou ao fim, né, do nosso debate de hoje. Para encerrar, eu quero agradecer Michel, que esteve aqui e explicou tão bem a estrutura da Festa das Neves, como vai ficar tudo. O Alisson, que falou sobre poluição sonora, deu explicações, esclareceu um monte de coisa. E a gente vai ficando por aqui, né? Você vai nos acompanhar toda quarta-feira no portalcorreio.com.br/sctv. Para vocês, boa noite, né, Zeca? Boa noite. Até o próximo. Até o próximo, na próxima quarta-feira, às 9h10 da noite. Até lá. Até lá.